Olá, muito bom dia para você que nos acompanha. Está no ar mais um Aparecida Interessa ao Brasil. Chegou a hora de levar até você os principais destaques da nossa igreja e é uma alegria contar com a sua audiência e a sua companhia nesta quinta-feira. E hoje, dia 28 de janeiro, dia 29 de janeiro, aliás, a igreja celebra o aniversário de beatificação de dois santos redentoristas, São Geraldo e São Clemente. E a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a história desses santos e também o legado que eles deixaram para nós. Beatificado em 1893, São Geraldo Magela teve sua devoção fortalecida após a cura inexplicável de Ana Maria Teresa, que mesmo muito ferida, recuperou-se por completo após orações feitas ao então venerável. São Geraldo, ele deixa para nós um exemplo muito grande para nós, irmãos e padres. O exemplo que ele nos deixa, primeiramente, é o exemplo de simplicidade, de abandono nos braços de Deus, podemos assim dizer. São Geraldo, ele foi recebido como alguém que não seria capaz de aguentar os trabalhos missionários, né? Podemos dizer assim, um servo inútil. Aos olhos humanos, ele foi acolhido como alguém que não era mesmo capaz de realizar os trabalhos. Aos olhos do mundo, frágil. Um jovem simples, quase invisível em seu tempo. Mas aos olhos de Deus era grande. Grande na fé, na obediência e no amor aos pequenos. Foi na congregação do Santíssimo Redentor que São Geraldo encontrou o caminho para viver essa santidade do cotidiano. Aprendeu que servir também é evangelizar e que a verdadeira força nasce da confiança plena em Deus. Às vezes nós nos preocupamos em fazer coisas suntuosas, em aparecer, em estar presente junto a grandes massas, e São Geraldo não. A partir do que ninguém queria fazer e até mesmo do que ninguém acreditava que ele seria capaz de fazer, ele foi capaz e deu para a gente esse grande ensinamento. Entre os santos da Congregação do Santíssimo Redentor, também lembramos de São Clemente Maria Hofbauer, beatificado em 1888 pelo Papa Leão XIII, um missionário marcado pela simplicidade e pelo zelo apostólico. São Clemente foi decisivo para levar o carisma redentorista para além da Itália, ajudando a tornar a congregação verdadeiramente missionária e internacional. É considerado padroeiro de Viena e um grande exemplo de perseverança na fé, mesmo em tempos de perseguição. Que estes grandes santos, exemplo de humildade e de confiança em Deus, possam nos inspirar na nossa caminhada. E quero aproveitar também para agradecer a você, da família dos devotos. O seu sim, a sua generosidade nos ajudam a levar a rede Aparecida de Comunicação cada vez mais longe. E você pode se juntar a nós. É só ligar no 0300 210 1210 ou apontar a câmera do seu celular para este QR Code que aparece na tela. E agora a gente muda de assunto porque em São Paulo, a Diocese de Guarulhos deu início à mobilização para a campanha da fraternidade deste ano de 2026, que tem como tema, no centro, o debate cristão e social, a temática Fraternidade e Moradia, inspirada pelo lema bíblico Ele veio morar entre nós. E a abertura contou com a presença de representantes dos grupos de rua das paróquias da Diocese e houve ainda uma formação com a Comissão Diocesana da Campanha da Fraternidade, que apresentou as principais ações e estratégias de mobilização para as paróquias e comunidades locais. E a Diocese de Guarulhos se prepara então para realizar os dias de abertura em cada uma das suas foranias, entre os dias 30 e 12 de fevereiro. Já no Rio de Janeiro, está acontecendo ao longo desta semana, no Centro de Estudos do Sumaré, o 35º Curso para Bispos do Brasil, promovido pela Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro. O encontro reúne bispos de várias partes do país em uma programação intensa de formação, reflexão, oração
e convivência fraterna. Com o tema A Transmissão da Fé em um Mundo em Transformação, o curso está promovendo debates e conferências sobre os desafios que a Igreja enfrenta diante das mudanças culturais, sociais e tecnológicas da atualidade. Ao longo dos dias, os participantes acompanham palestras e mesas de diálogo que abordam temas como o impacto da inteligência artificial na missão pastoral, os caminhos para transmitir a fé às novas gerações e a leitura dos sinais dos tempos. A programação intercala momentos de estudo com celebrações litúrgicas, espaços de escuta e partilha, fortalecendo a comunhão entre os bispos e a missão evangelizadora da Igreja no Brasil. A gente estava falando agora há pouco sobre a abertura da campanha da fraternidade na Diocese de Guarulhos e a abertura da sua cidade, da sua comunidade, as formações também podem ser destaques aqui no Aparecida Interessa ao Brasil. É só você anotar o e-mail que está aparecendo na sua tela e enviar para a gente a sua mensagem ou ainda nos seguir no nosso Instagram, @jornalismo_TV_Aparecida. Vamos falar sobre devoção? Hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre a história e também toda a devoção popular, a beata Menina Benigna Cardoso, lá do Santana do Cariri, no Ceará. Benigna passou por momentos difíceis. Benigna perdeu a mãe, depois perdeu o pai. A circunstância obrigou a separação dos irmãos. Benigna foi adotada por duas senhoras que cuidaram de Benigna e Benigna cuidou delas. Uma que era asmática e outra que tinha problema da visão, quase cega na verdade, e Benigna estava ali no cuidado diário. Na própria história descobre-se que quando ela começou a ser perseguida pelo Raul, foi conversar com o padre havia dado a sugestão dela vir para a cidade para poder continuar os estudos e fugir daquele assédio. No entanto, ela decidiu permanecer com aquelas senhoras por causa desse espírito de caridade. Benigna, quando chegava a esta igreja, Benigna ia direto para o Santíssimo Sacramento. Benigna convidava as outras crianças para que elas pudessem rezar. A devoção cresceu tanto que a comunidade se juntou para erguer o santuário que fica aqui, construção que ficou concluída no ano de 2004. Quando a gente ganhou o terreno que foi doado por seu Assis Jeremias, como assim é chamado, a gente criou uma campanha, pedia a doação de R$1, que era a cédula verde, e com muita ousadia a gente já convidava para a inauguração. Então a gente passou deixando os envelopes nas famílias, depois a gente passava recolhendo. Foi uma campanha muito bonita, tinha envelope que a gente recebia do jeito que a gente entregou, totalmente vazio. Tem ele que estava a cédulazinha verde que a gente pediu dentro do envelope. Outros diziam assim, eu não tenho dinheiro, mas vou trabalhar como servente. Outro botava um bilhetinho, vou fazer uma doação de um saco de cimento. Em 2010 a gente consegue sensibilizar a Diocese do Crato e depois que o bispo diocesano na época, hoje é o nosso bispo emérito, mas era o responsável pela diocese antes, Dom Fernando Panico, pediu que a paróquia de Santana do Cariri criasse uma comissão para trabalhar a beatificação. Cada ano que passa essa romaria aumenta mais. Particularmente eu acredito que Raul talvez tenha sido um dos primeiros milagres de Benigna. Primeiro porque ela não deixou que ele fosse assassinado, porque o irmão de Benigna, Cirineu, entrou para a polícia com esse fim, vingar a morte da irmã, e nunca conseguiu. Ficou frente a frente com ele na prisão várias vezes, mas não conseguia realizar o ato. Em Santana do Cariri é comum ver nas portas das casas pôsteres, cartazes ou fotos que remetem a Benigna. É um sinal de orgulho da própria fé. Eu visitei a Dona Deda, costureira aposentada. Ela conta sobre uma graça de caráter íntimo que alcançou pela intercessão de Benigna, que envolve a neta dela, quando aos 3 anos necessitava fazer uma cirurgia. Daqui até o caminho todo eu fui pedindo que Santa Benigna ajudasse, que não fosse precisar dela fazer essa cirurgia, porque
Mesmo que se ela fosse fazer essa cirurgia, ela ia ficar com sequelas. Aí a médica se admirou-se, que ela não precisou mais fazer a cirurgia, estava tudo ok, ficou tudo normal. Se um dia a senhora receber essa notícia, Benigna é santa, qual vai ser a reação da senhora? Tinha uma alegria grande aqui, para todos nós, principalmente aqui em casa. Nós todos somos devotos de Benigna. E o Papa Leão XIV proclamou o ano jubilar especial pelos 800 anos da morte de São Francisco de Assis. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto com o Frei Acácio Giovanelli, ele que é vigário da paróquia Santana, em Pindamonhangaba. Bom dia, Frei, seja bem-vindo. Já quero começar perguntando para o senhor, né? Fale um pouquinho para a gente sobre esse ano especial. Bom dia, paz e bem. Sim, a nossa família franciscana está em festa, né, com a proclamação de mais um jubileu para a nossa família, né? Nós que celebrávamos há pouco os 800 anos do presépio de Grétio, e aí em seguida tivemos o ano da esperança, e como continuidade desse ano da esperança, né, nós temos agora a proclamação do ano jubilar especial pelos 800 anos da morte de São Francisco, que se iniciou agora dia 10 de janeiro de 2026 e vai ser possível celebrá-lo até 10 de janeiro de 2027. E Frei Acácio, né, o senhor da família franciscana, como vocês vão viver esse jubileu, né? Como tem sido desde que vocês receberam essa notícia do Papa? Bom, conforme o próprio texto, né, do Papa, para nós e para toda a Igreja, vai ser um ano de muita graça, de muita paz, né? Conforme, né, publicado pelo nosso Papa, todas as pessoas vão poder se beneficiar desse jubileu, deste ano de graça. Claro que os protagonistas, né, desse ano jubilar é a família franciscana, da primeira, da segunda e da terceira ordem, mas de todos os devotos e devotas de São Francisco de Assis, aqueles que de maneira especial têm as suas paróquias, têm as suas dioceses e até mesmo capelas, né, que têm devoção a São Francisco de Assis, né? Porque através desse ano jubilar, né, dos 800 anos da morte do nosso pai seráfico, vai ser possível alcançar as indulgências plenárias. E a gente percebe, né, Frei, como São Francisco, mesmo após 800 anos de sua morte, ainda é um santo atual. E quais valores ele ensina para a gente nos dias de hoje, né, nesses dias de indiferença aos mais necessitados, de grandes crises climáticas? Pois bem, de fato, né, aquilo que São Francisco iniciou, né, há 800 anos, ainda é possível viver, né, colocar em prática nos nossos dias de hoje. É muito interessante como o nosso querido Papa Francisco, né, ele olhou principalmente para a figura de São Francisco para trabalhar alguns temas, né, que são bastante pertinentes, como, por exemplo, o cuidado da nossa casa comum, a ecologia integral, né? E um dos últimos documentos do Papa Francisco foi a Fratelli Tutti, né? Somos todos irmãos, né? Somos todos filhos de um único Deus, né? O Deus da vida, o Deus da paz, né? Nós vivemos nesse mundo, né, que foi criado por Deus, criado como um presente, né? E um presente a gente precisa cuidar, porque tudo que Deus fez, ele viu que era bom, né? Então, se é algo criado por Deus, a gente precisa cuidar, respeitar. Exatamente, Frei Acácio. Muito obrigada pela participação do senhor. E a gente segue aqui, né, mostrando mais sobre este ano especial.
Deus abençoe, paz e bem. Paz e bem, um grande abraço. E a você de casa também que nos acompanhou, um forte abraço. A gente volta a se encontrar amanhã, sexta-feira, com mais notícias da igreja. Você de casa, não saia daí, fique direto com a Santa Missa do Santuário Nacional e você pode acompanhar a liturgia direto da sua casa através do livrinho Deus Conosco, que você também pode adquirir aqui na Editora Santuário. Até amanhã, se Deus quiser, com as bênçãos da Mãe Aparecida.